Olá, pessoal, boa noite. Como que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então, hoje nós temos mais uma live aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre os mentores, como que eles atuam, como que é a interação deles com a gente. E para a gente bater esse papo, deixa eu chamar aqui a nossa convidada de hoje, a Paula Cabral. Então, seja bem-vinda, Paula, mais uma vez ao nosso espaço aqui, à nossa casa. Gratidão. Eu que agradeço, meu irmão, mais uma vez aqui na sua casa, com essa galera linda, iluminada, que está sempre aqui buscando expansão de consciência. Gratidão por estar aqui mais uma vez, aprendendo juntos. A gratidão é toda nossa. E o pessoal que acompanha, que seguidamente está aqui no nosso canal, eles já sabem assim que a gente gosta de buscar um tema junto ao que as egrégoras estão propondo a falar naquele momento. Vamos dizer, algum tema, algum assunto que venha a trazer uma expansão, que venha a trazer um entendimento, principalmente nas situações que nós estamos vivendo, que nós estamos experienciando nesses momentos. Então, hoje a gente vem falar aqui sobre a atuação amorosa dos mentores, bem como o título está colocado. E o que seria uma atuação amorosa? A gente pode entender uma atuação sem julgamentos, uma atuação baseada no amor, uma atuação baseada em aprendizado. Hoje a gente até fez uma canalização, trouxe uma canalização do Charim, onde falava em lapidação do diamante. E esses dois assuntos, eles se complementam, porque nós estamos em lapidação, nós estamos em aprimoramento, partindo, caminhando cada vez mais a largos passos para o nosso melhoramento. Então, essa atuação que eles fazem é uma atuação única e exclusiva para nos guiar. Tanto que a gente até se confunde um pouco nessas palavras guias e mentores. Tá? Como a própria palavra diz, mentores, hoje está bem na moda a gente ter mentorias. E o que você faz numa mentoria, quando você vai fazer uma mentoria com alguém? Provavelmente aquela pessoa que está sendo o mentor, ela está passando para você orientações, aprendizados, formas que ela já experimentou. A gente poderia dizer assim, ela já percorreu esse caminho das pedras e está passando para você as suas experiências, as formas que vivenciou e te guiando, sendo mentor, mas não um ser ou alguém que vem facilitar a sua vida, ou seja, decidir por você. Essa seria a melhor palavra na sua vida, mas vem te auxiliar nesse caminho. Então, só para introduzir esse assunto, que essa atuação dos mentores, ela sempre é amorosa. E então nós vamos abordar hoje aqui as formas que nós temos de entender essa atuação deles também. Então, eu vou passar aqui para você abordar um pouquinho sobre isso, Paula. Você vai lá, é com você. Que lindo, né? Que bonito que foi essa introdução, já falando resumidamente aí do que é a atuação dos nossos mentores. Realmente, eles já passaram por essa caminhada, por isso que eles têm autoridade para poder nos guiar nessa nossa missão. E para quem não sabe, essa escola, Planeta Terra, é uma escola de mentores. Então, nós estamos no treinamento para nos tornarmos um mentor, um mestre também. Um mentor é um mestre, aquele que já percorreu os caminhos que a gente está hoje e através do que ele viveu, através dos conhecimentos que ele adquiriu em vidas e vidas também aqui na Terra, ele pode nos guiar e não fazer por nós. Que isso fique muito claro. E às vezes um mentor, gente, não é que a gente confunde muito quando a gente está aqui na dualidade o que é uma atuação amorosa com fazer por nós. Tipo mãe, né?
A mãe que pega a lição e faz pelo filho. O mentor nunca vai fazer isso, sabe por quê? Porque uma vez que ele faz isso, ele anula o teu aprendizado. Então, o que ele faz? Ele vai sentar contigo, como se fosse para fazer uma lição, e vai te apontar caminhos onde você vai caminhar. E ele vai estar na tua retaguarda, vai estar te protegendo, vai te amparar. Porque às vezes a gente dá uma tropeçada, cai numa armadilha, enfim. Ele tem essa atuação amorosa, mas nunca pensem que ele concorda com tudo que a gente quer, porque a gente também é mimado. Sim, nós humanos temos muitas limitações. Então, a gente é mimado e fala assim: ai, não é possível. Eu quero tanto tal coisa, eu quero tanto que isso aconteça. E olha, já passou 4 anos que eu tô fazendo isso e o negócio não vira, e não sei o quê, e eu não tô com o resultado que eu gostaria, e eu não tô ganhando quanto eu gostaria, e eu não encontrei minha alma gêmea, e eu não isso, e eu não aquilo outro. E muitas vezes, não é que a gente não vai alcançar, é que não é no nosso tempo. Não é no nosso tempo que a gente conta aqui na Terra. É no tempo do universo, que já conhece, através dessa mentoria, qual é o momento ideal de cada um de nós conquistarmos uma posição, conquistarmos uma alma gêmea, uma chama gêmea, uma alma companheira, porque eles conseguem nos avaliar através do véu que a gente tem. A gente ainda tem um véu. Tá se despindo, tá saindo, tá caindo bastante, a gente já consegue avaliar muitas coisas, e no fundo, a gente sabe por que algumas coisas a gente ainda não conquistou. Então, o nosso mentor, ele tem essa capacidade de fazer esta avaliação e dar para nós exatamente aquilo que a gente aguenta segurar. Ele não vai sair dando tudo. Nossa, vamos dar agora aqui para a Paula e para o Henrique 1 milhão de pessoas ao vivo para eles falarem, em presencial. Vamos tacar eles lá. Não, peraí, vamos devagar. Vamos aqui um pouquinho no YouTube, um pouquinho no presencial, vamos preparar eles, vamos mostrar para eles algumas situações. Eu estou só citando um exemplo daqui, de experiências que a gente já começou a viver aqui na Terra. Porque imagina, você nunca falou em público, não é o nosso caso, mas imagina uma pessoa que nunca falou em público na vida. Ela ser colocada para falar para 1 milhão de pessoas num estádio, sei lá, num lugar e meio. Não é assim, não foi assim nem com Jesus. Ele começou com 2 seguidores, 2 apóstolos. Até no final de 3 anos lá, que ele já estava caminhando, falando para multidões, ele falava para mais de 5 mil pessoas no deserto. Mas não foi logo de cara. Nem Jesus, imagina a gente. Eu só estou fazendo uma analogia para vocês entenderem que tudo nos é dado conforme o nosso entendimento. Igual essa live. Vai chegar para as pessoas que estão prontas para esse entendimento. Senão elas vão falar, nossa, que nada a ver. Ai, não fica nem 5 minutos, já dá um ciricutico, sai da live. Então, assim, tudo nos é dado de acordo com os degraus que a gente vai galgando, né, Henrique? Eu vejo a gente assim, ainda engatinhando e subindo. Aí demora um pouquinho num degrau, aí desce um, aí sobe 2, assim. E interessante isso que você está falando, porque, vamos lá, pegar algumas coisas. Uma que, quando eu vim entrar aqui no YouTube, eu tive toda uma preparação, toda uma resistência inicial, tudo isso, e hoje eu entendo que naqueles momentos eu não estaria preparado mesmo para vir por uma série de fatores, uma série de coisas que a gente vai se lapidando. Pegando o gancho aqui nos mentores, isso que você falou, eles não vêm fazer o trabalho pela gente, eles vêm trazer a sua experiência, guiar, mostrar do caminho que eles já percorreram.
E olha só, eu queria chamar a atenção para uma palavra que a gente diz muito, que é os meus mentores. Os meus mentores. Eu lembro que um tempo atrás, bastante tempo, eu tinha recebido uma orientação, tinha postado essa orientação, e uma pessoa, ela comentou assim, não, esse mentor é meu. Daí eu respondi, sim, mas ele atua com mais pessoas. Os mentores, eles não são seres que estão exclusivos, por isso que eu quis chamar essa atenção, o meu mentor, os meus mentores. A maioria dos mentores, eles estão guiando, estão fazendo esse trabalho com mais pessoas. Tá? Outra coisa que ocorre bastante também é a troca dos mentores. Vamos lá, o que acontece? Tem momentos na vida do Henrique que ele precisa experienciar, que ele precisa ter contato com algumas situações, com algumas formas de entendimento, com algumas experiências únicas dentro do crescimento dele nesta encarnação, assim como a Paula também, assim como todos vocês também. Então, se aproxima, estão ali com a gente, seres que eles têm essa característica para estarem nos auxiliando nesses momentos. Em determinadas fases da vida são diferentes, são outras coisas que a gente vai fazer. E se aproximam, então, outros seres trocam, tem alguns que vão ficar a sua vida toda, porque vem lá nos contratos de alma, na programação espiritual, fazer esse acompanhamento com você. Muitas vezes não é exclusivo, tá? Eles não são exclusivos e não estão ali a nosso dispor. Não é isso, para quando a gente precisa. Isso é coisa de birra e mimo nosso. Mas é bem importante, e é aí que eu queria chegar com tudo isso, que nós não vamos decepcionar eles. Aí que entra a atuação amorosa. O que seria o decepcionar? Nós estamos aqui envolvidos no véu do esquecimento, nas holografias, na grade planetária, ou seja, dentro da roda de Sansara, imbuídos de muito pouca consciência. E quando nós vamos fazer algumas ações, ter que escolher algumas coisas na nossa vida, nós nos decepcionamos com nós mesmos. Mas os mentores não. Porque o mentor, ele não está lá para isso. Ele não está... É lógico que, como qualquer espírito, anjo chora. A gente já comentou sobre isso em uma live. Anjos choram. Diante da maldade e da crueldade, eles choram. Mas eles não estão lá. Você não vai decepcionar eles. Porque eles têm muito mais consciência e eles estão ali justamente para te orientar nessa caminhada, para assistir os seus tropeços, para assistir o que você, naquele momento, entende como uma decepção pessoal e que eles vão estar te confortando. Vão estar buscando uma forma de te trazer insights para que você entenda aquilo como aprendizado, para que você veja aquilo de uma outra forma, para que você consiga buscar realmente o seu aprimoramento, que é o que você veio fazer. Existe aquela frase que, eu não me lembro quem que disse, foi o Chico, alguém comentou. Observe, quando a sua vida ela estiver apenas parada, sem nada acontecendo, é aí que está a preocupação. Porque os aprendizados, eles exigem movimentos. Dentro da vida, nós vamos ter movimentos que o nosso entendimento, ele coloca como movimentos felizes, vamos chamar assim. E outros nem tanto. Então, os mentores, eles estão ali para todos esses momentos. Eles são seres que eles têm a capacidade ideal para estarem te acompanhando nessa jornada, nessa caminhada. Independente de você entender isso como uma decepção, como um erro, como um tropeço no seu caminho. Então, é isso
que a gente vai trazendo quando fala assim, por que atuação amorosa? Porque eles estão fazendo esse trabalho junto da gente por única e exclusivamente amor. A gente sempre fala aquela frase, apenas o amor é real. Só o amor é real. Então, eles realmente estão imbuídos disso junto de nós. Claro que as dores que você sente, as coisas que você sente, reverbera no campo dos seus mentores, porque eles estão mentorando você. Mas eles não se decepcionam, eles fazem um trabalho exatamente dessa forma, amoroso com você. E é lógico que a gente já trouxe, né, também aqui, existem propósitos, existem coisas que cada um veio aqui para realizar, que às vezes a gente vai, naquele momento, por um outro caminho. Mas aquele mentor, tá, ele tem aquela tarefa exclusiva de ser lançado aquela determinada coisa aqui no plano físico. Então ele pode, mas aí não é que ele está te abandonando. Ele está seguindo o seu propósito de, naquele momento, encontrar alguém que está mais apto a fazer aquilo. Mas, com certeza, você não vai ficar a ver navios, vai ter sempre seres que estão ali te acompanhando naquele momento da caminhada. Tá? Só para fechar aqui, Paulo, essa partezinha, existe uma outra coisa que a gente deve entender também, que eu até falei antes, os mentores, eles não ficam aqui à disposição da gente, não é como, eles estão ali ao seu serviço, a hora que você quer, eles vão estar prontos para ver as suas ordens, não é isso. Tá? Os mentores, muitas vezes, eles não se fazem presentes, vamos dizer, ao seu lado aqui, nesse momento, para quem visualiza, sente a energia, não ficam, mas eles estão muitas vezes até mentorando outras pessoas, outros seres, mas eles estão atentos às suas movimentações. Tá? Então, isso é outra coisa que muitas pessoas pensam, que aquele ser ele está 24 horas grudado do seu lado, e não é assim. É a mesma coisa, por isso que a gente faz essa analogia com as mentorias que se tem hoje aqui na fisicalidade, porque a gente até pega tudo que tem em cima tem embaixo, é igual. Então, o que acontece? Quem faz uma mentoria, quem faz essas coisas, sabe que aquela pessoa não vai ficar o tempo inteiro ao seu dispor ali do seu lado. É a mesma coisa, mas é um trabalho todo amoroso. Então, vou passar para você novamente, Paulo. É isso mesmo. E é interessante que, assim, né, as pessoas confundem o mentor com o anjo guardião, aquele que foi delegado para cuidar de você desde que você desceu aqui até o último dia. A missão dele é cuidar de você. Ele tem uma função, ele está numa dimensão diferenciada da nossa. O mentor, gente, ele é muito semelhante a nós. Ele está assim, ó, no degrau que a gente vai sair daqui, que eu tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui, que estão caminhando, estão fortes no propósito, vão sair daqui com o diploma de mentores. Tenho certeza. Só, Paulo, desculpa te cortar. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, só para pegar esse gancho que você fez, estava conversando com uma pessoa, uma médium, e ela estava muito feliz porque ela disse que conseguia perceber que no meu canal, ela estava falando do meu naquele momento, mas que no meu canal era muito grande o número de pessoas que realmente estão buscando um aprimoramento, um autoconhecimento, estão engajadas com essa movimentação. Mas vai lá, desculpa. Olha que legal, tá vendo? E faz todo sentido isso. O mentor, ele é muito próximo de nós. Inclusive, a forma física dele é muito semelhante à nossa. Mas é aquilo que o Henrique está falando. Você não vai mentorear uma única pessoa. Você vai mentorear várias. De acordo com o teu propósito. Porque esses mentores que estão mentoreando a gente de acordo com a área, mais ou menos, da nossa vida, eu acredito que é por área, vamos supor. O mentor que trabalha com o teu profissional, tem uma equipe. Porque aquele trabalho que você faz profissionalmente tem a ver com o propósito dele também.
com o propósito de alma dele, mesmo sendo desencarnado. Ele tem um propósito, ele tem um degrau para subir também. Ele não está no topo, ele está subindo também. Vamos dizer que é nível 1 de mestre, nível 2, nível 3. Vamos fazer uma analogia assim. A gente está indo para o primeiro degrau de mestre. Vamos dizer que ele está nesse primeiro. E ele tem que mentorear 5, 6 encarnados para ir para o grau 2. Eu estou inventando só para a gente poder fazer uma analogia, tá? É exatamente assim? Não sei. Mas, diante de tudo que eu já estudei, eu creio que tenham níveis. Só Paula, só para pegar aqui, tá? Exatamente assim. Vou dar uma explicação que talvez pegue isso. Vamos supor que eu estou num momento da minha vida que vou trabalhar com pessoas nos processos de cura, tá? Para pegar isso. Vão ter que se aproximar mentores que tenham esse entendimento. Exato. Essa missão para trazer, também. Exato, para trazer esse propósito. Então, não adianta se aproximar de você mentores que tenham, por exemplo, conhecimentos matemáticos, estou jogando assim, Sim. que tenham outras especialidades, tá? Ou mentores que tenham, às vezes, a ver com resgate em umbrais. Tá? Sim. Só dando exemplo. Mas tem a ver com o propósito que você está sendo direcionado naquele momento. Para pegar na questão de trabalho. Mas, lógico que tem as coisas na vida que a gente vai fazer também. E tem o nosso lado na vida, né? Exatamente. Isso. Então, vamos dizer, uma pessoa que inicia uma faculdade dentro daquele conhecimento, ela vai ter que ter alguém que tenha um certo grau de entendimento, tá? Que seja daquelas egrégoras. Só para finalizar aqui, que a Adriana pergunta aqui, ó, como são escolhidos os mentores de cada pessoa? É dessa forma, dependendo da fase que você está na vida, tá? Eles trocam, eles mudam, o que você está vivenciando naquele momento, e se eles têm ligações, se todos têm ligações com a nossa mônada, não necessariamente, tá? Isso não é um requisito, tá? Ou nós em outras realidades também não. Faz parte, pode ter, mas não que seja uma coisa necessária, tá? Vai lá, Paulo. E detalhe, depende realmente da área da nossa vida. Tem a área do nosso propósito de vida, tem a área com a nossa família, familiar. Tem os mentores que trabalham ali com isso. Igual faculdade, a gente não tem o mestre que dá aula, que nem que eu fiz psicologia comportamental, psicologia positiva, psicologia junguiana. É um mestre especialista em cada área. E para as áreas da nossa vida aqui na Terra, é igual. E realmente, que nem o Henrique está falando, eles trocam. Existem alguns estudos que dizem, tá? Tudo isso que a gente está falando aqui são estudos científicos? Não. Alguns sim, outros não. Que temos 7 mentores do lado direito, 7 do esquerdo, 7 em cima, 7 embaixo, 7 na frente, 7 atrás, 7 embaixo. Desses 7 que estão por todos os lados, eles trocam de posição. E uma dica, gente, que realmente isso eu já comprovei. Quando você tem uma troca de mentor, fisicamente você muda. Você muda forma de se vestir, de cor de cabelo, aonde você anda, com quem você anda, como você fala. Quando existe uma troca de mentor muito forte, a pessoa muda. Eu conheço várias pessoas que é nítido a troca de mentor que elas tiveram. Vamos usar o físico, tá? A pessoa tinha um estilo de se vestir, então já mudou radicalmente. Cabelo mudou radicalmente. Barba, já não tem mais barba, ou põe barba. Enfim, isso é troca de mentor. Isso é muito comum em alguns anos da vida e de acordo com o teu grau também de discernimento. Conforme você vai estudando, você vai se aprimorando, você vai chegando num nível mais alto, o que acontece? Você vai trocar de mentor, vai vir um mentor mais que vai pegar mais contigo, ele vai exigir mais de ti. É amoroso tudo isso? Sim, porque é incondicional, independente
da besteira que você fizer, ele vai te ajudar. Sabe assim? Ele vai estar contigo. Sabe aquele pai que fala assim, meu, o que você fez? Fala logo, não mente. Que eu vou lá te ajudar a limpar esse monte de coisa ruim que vocês fizeram. Vamos lá. Sabe aquela coisa de pai, meio pai, assim? Tem esse tipo de mentor. Só que é o seguinte, gente. Eles são altamente disciplinados. Portanto, se você quer uma troca de mentor, se você quer crescer, se você quer mudar de nível, de consciência, de prosperidade, de amor, você já tem que ser o outro nível, porque senão ele não vem. Não adianta eu querer, eu pedir, entendeu? Fazer uma oração e pedir. Eu preciso de um mentor para me ajudar na minha prosperidade. Só que primeiro você vai ter que ser. Ser. Você vai ter que mudar teus hábitos, parar de gastar além daquilo que você ganha. Você vai ter que se organizar mais, valorizar mais, agradecer mais. Você vai ter que ter algumas atitudes para aquele mentor que está numa outra ponta vir do seu lado. Eu vi uma pergunta aí que falaram assim: um mentor pode ser um Exu? Pode, claro. Exu, Pombagira, tudo, todo mundo tem. Independente da religião que você crê, que você acredita, estes seres podem ser estelares? Claro. A maioria, inclusive, são mentores No estelares. momento, então, atual que a gente está vivendo, que o mundo já está em quinta dimensão, a maioria dos nossos mentores. Eles já podem apresentar. A gente já comentou até, Paula, numa live sobre os pretos velhos, que me perguntou assim, o que é para você pretos velhos? Aí, respondendo ali, só para não entrar muito no assunto, foi, pretos velhos para mim são ETs de alta envergadura. É isso, seres estelares. É isso mesmo. E eles podem se moldar de acordo com a sua crença. Isso é muito comum. Nos centros kardecistas já tinha os ETs trabalhando, só que eles não se apresentavam assim. Por quê? Porque o médium se assustava. Falou, meu Deus, o que é isso? Uma casa espírita muito tradicional, ela não vai nessa linha de extraterrestre. Então, ele se apresenta como um preto velho, um caboclo, de acordo com a crença. Para quê? Para não assustar. Eles são muito sábios, gente. Muito, muito. Ó, eu falei uma vez, Paula, numa live, explicando sobre o Dr. Alonso, que é o mesmo Pai Miltinho, é o mesmo ser. Na casa espírita se apresenta como Dr. Alonso porque fica mais confortável para as pessoas lá receberem ele. Na casa de Umbanda, ele se apresenta como Pai Miltinho porque lá fica mais confortável. Quem é este ser? Um extraterrestre de alta envergadura. Então, assim, é isso que a gente... Só uma roupinha. Exato. É isso que a gente vai entendendo dentro desse andar com os guias, com os mentores, com essa equipe que está nos acompanhando, para fazer a nossa caminhada e entender sobre determinados conhecimentos. Você falou sobre essa adaptação, sobre mudança. Eu tive em algumas lives e talvez o pessoal percebeu, tá? Que eu comentei que estava se aproximando de mim uma mentora, um ser feminino, que ia vir ajudar com outras coisas, com outros processos, principalmente esses que envolvem toda essa coisa do DNA. Para quem recorda, talvez tenha alguém que esteja assistindo que recorda. Passou um tempo, tá? Porque isso foi lá por maio, junho do ano passado, mais ou menos nessa época. E depois começou agora a sair essa questão do SRA Codex, que tem a ver com o DNA, com essa atualização de DNA. Já tinha, por exemplo, para dar os meus exemplos aqui, a Guaraciara, que é uma cabocla, ela tem uma linha que, às vezes, quando eu estou em conexão com ela, eu fico com uma cara assim mais fechada falando. Às vezes, quando eu me conecto com o Shantia Cash, aquilo flui, aquela amorosidade. Assim, flui.
Tem outras vezes que eu estou com o Charim, que eu acho que é o que a maioria aqui já fez mais contato nas lives, que já percebem uma seriedade misturada com, não sei, com o que mais, mas assim, com uma alegria junto, mas tem um jeito lá. Então, você, nessas formas, você consegue perceber. Aí tem perguntas que o pessoal faz, mas como eu me conecto com os meus mentores? Você já está conectado. A questão toda é de percepção. É percepção. Isso que eu estou falando aqui é uma forma que você tem de perceber. Porque, assim, todos nós estamos conectados com ele. Então, estamos conectados com essas equipes que estão com a gente. Tá? Dentro de você estar ali vivenciando o seu dia, você consegue ter uma percepção do que é seu, vamos dizer, do que são os seus próprios pensamentos, quando você está, vamos dizer, lá fazendo uma conexão com algum deles. Você vai perceber a forma, você vai perceber o sentir ali. Lógico que isso também requer que você vá aprimorando, que você vai trabalhando. A mensagem de hoje, para quem acompanhou lá, ela tinha, vou falar aqui um trechinho, ela tinha um trechinho lá que ela dizia assim, que quando você atinge o estado de presença, quando você atinge estados de presença, fazendo a conexão, você se conecta com a sua alma, você se conecta com a sua mônada, com superalmas dessa mônada, com fractais, com tudo isso. E o mais interessante era que ali acabava o trabalho. A partir dali, começava um magnetismo automático de você receber downloads, de você receber informações, de você estar conectado. Mas que o trabalho a ser feito agora era esse aprimoramento, esse conhecimento, essa lapidação do diamante para você conseguir chegar nesses estados de presença, de sentir, de conexão. A melhor forma de você perceber seus mentores, as equipes que estão com você, é quando você consegue atingir esses estados de presença. O que é um estado de presença? Só para a gente tentar explicar isso. É quando você não está jogando a sua energia no futuro. Você não está jogando a sua energia no passado. Você está no presente. Ah, mas nós estamos no presente. Sim, mas energeticamente a gente está em pensamentos, em tudo, às vezes para um lado ou para o outro. Você estar nesse momento e você respirar e sentir. Tudo se desfaz. Não existem preocupações, não existem lamentações, você apenas está ali. Apenas sente aquele momento. E quando você... Tem um momento-chave, né, que a gente tem isso, que a neurolinguística chama de flow, o estado de flow. E eu só consigo entrar nesse estado de flow, Henrique, quando eu estou num evento presencial, conectada com as pessoas. Eu perco a noção, assim, total. É muito louco. Isso é uma forma que, vamos dizer assim, eu consigo, em diversas formas, fazer isso. Só que depende muito do que está sendo proposto. Então, assim, é um treinamento, é um aprimoramento. Não tem como eu vou dar um exemplo assim. Não tem como eu estar lá, eu vou fazer isso porque eu torço para o Grêmio, para quem não sabe. Não tem como eu estar lá dentro do estádio, no meio de um jogo de futebol, querendo buscar esse estado de flow, como você falou. Eu não vou me conectar com nada lá. O máximo que eu vou conseguir me conectar é com o campo de todas aquelas pessoas ali e depois me sentir totalmente bagunçado, isso sim, porque há uma ressonância de campo ali, que é diferente do ir para um estado de presença. Tá? Então, isso exige aprimoramento, isso exige que você faça coisas, movimentações, estude, tá? Que você busque coisas que vão te manter nesses estados. Aí dá trabalho. Depois que você consegue atingir, e às vezes você vai atingir um pouquinho, depois você vai atingir um pouco mais, depois você vai atingir outros. E isso é bem comum, principalmente nos cursos, quando eu estou participando dos cursos,
às vezes a gente perde a noção de tempo, de quanto está falando, porque você se conecta naquele momento. E você até falou, né, lá no início da live, pegando esse gancho que você fez com evento presencial, a gente vai ter o nosso evento presencial, a Paula fez o convite para a gente participar do 5D Experience, e eu comentei com a Paula, contar isso que o pessoal nem sabe. Paula, é a primeira vez que eu estou saindo para fazer essa movimentação de contato com o público. E eu disse, eu não sei como vai ser isso. E se eu travar lá naquele momento? E se simplesmente, não sei, foram os questionamentos que eu fiz lá com a Paula. Depois, lógico, buscando esses estados que a gente estava comentando aqui, é como se veio a resposta. Agora você tem mais preparo para poder ir fazer uma coisa dessa, para poder ir estar participando. A Paula já faz mais tempo. E olhem só, não é à toa que eles também te direcionam dentro do magnetismo, dentro da atração, para você também cair para fazer essas coisas com pessoas que já têm a experiência. Tinha alguém que comentou mais para cima ali, que existem no plano físico também pessoas que são direcionadas para você, numa forma de mentor, de estarem te auxiliando, de te encaminhar realmente para alguns movimentos. Até a gente brincou, lembra, Paulo? Que você até brincou e fez uma piada assim, ó, consegui tirar ele de casa. É isso aí. E eu até disse que eu não sentia muitas vezes segurança, não sentia uma série de coisas. Muitas pessoas sabem que esse mês eu vou estar lá no outro programa, lá no Paranormal também. Esses convites, eles acontecem desde julho, e da mesma forma, não me sentia preparado, não me sentia... E é assim que eles vão trazendo para a gente esse amparo, essa forma. Então, qualquer coisa que você está fazendo na sua vida nesse momento, qualquer passo que você está dando, você está sendo amparado. Sim. E é dentro dessa atuação amorosa. Exato. Porque você tem seus medos, você tem seus desafios, você tem todas as coisas que você precisa estar vivenciando e fazendo. E é aí que entra as formas da gente entender isso. Então, só para a gente botar... Tem pessoas comentando aqui, né? Gostaria tanto de estar nesse evento. A Tânia comentou aqui. O que acontece, Tânia? O nosso evento, ele é em Floripa. Presencialmente, ele vai ser em Floripa. E o nosso foco é justamente a gente ter esse contato humano, ter essa aproximação. Hoje até estava conversando com o Rômulo mais cedo, que me ajuda a responder as dúvidas, as perguntas, as mensagens que o pessoal envia. Tinha uma pessoa que comentou até que ela estava com uma problemática, a gente conversou lá, mandou os retornos para ela, e ela disse que estaria lá em Florianópolis, e até a gente comentou, quando a gente for lá se encontrar, fazer tudo aquilo que se faz lá, me relembra disso, para a gente rever essa situação, tá? Junto lá das equipes, junto lá da conexão. Isso foi hoje à tarde. Legal. E até mas pegando, vamos dizer, para quem está longe, quem não consegue estar lá, a gente também resolveu abrir para poder assistir isso online. De forma online. Então, eu até deixei aqui antes no chat, aqui lá onde fica fixado, tem lá o link para quem tiver esse interesse, fica esse convite. Tá? Também temos algumas vagas ainda para quem quiser ir lá presencialmente, e também resolvemos, então, abrir para assistir de forma online. Tá? Então, era isso, deixar você também comentar um pouco, Paulo. Mas é muito gostoso, né? Tipo, eu tenho isso muito forte dentro de mim desde criança, de me comunicar com as pessoas. Eu lembro que quando eu estava na escola, tinha que apresentar trabalho,
E muitas pessoas, assim, a maioria odiava, né? Tinha gente que chorava. Pra vocês terem uma noção, na minha faculdade, tinha pessoas adultas que choravam na hora de ir ali na frente da sala de aula fazer a apresentação de trabalho. Eu já era o contrário, eu não queria escrever o trabalho, resumir, fazer aquelas coisas. Eu queria apresentar. Sempre. Isso daí é uma coisa já que nasceu comigo. Então, quer dizer, a minha forma de aprender é me colocar diante das pessoas. Eu só aprendo quando eu faço isso. E eu fiquei muito mais treinada para fazer isso depois que eu entrei no YouTube também. Porque eu saí do mundo corporativo, onde eu fazia isso por 18 anos, cheguei a falar para a empresa inteira, eram mais de 5 mil pessoas, sempre nessa área de desenvolvimento humano. E eu sempre colocava uma pitada de espiritualidade no meio, gente. Não adianta, porque isso já é do meu espírito também. Mas você levar a sua ideia, né, de expansão e de crescimento espiritual, pessoal, a autocura, o poder pessoal que o humano tem, né? Porque nós somos 100% humanos e 100% divinos. E você se colocar diante um público, pode ser para uma pessoa, para 10, para 20, para 1000, para 1 milhão, que a gente vai chegar lá, viu, Henrique? Se prepara. Se prepara, porque tudo tem o seu momento e a gente tem que se preparar. É onde eu sinto que eu mais aprendo. Impressionante, gente. Eu posso, olha, às vezes eu estudo, faço a minha apresentação lá, linda e maravilhosa. Chega na hora do evento, eu falo outra coisa. Eu não sei nem explicar, mas eu vou para outra linha. Obviamente que não é o oposto, não é nada disso. Mas a gente vai para outra linha. Então, eu até comentei isso com o Henrique. Falei, ó, a gente se prepara, vai ser assim, assim, assado, mas de acordo com o público que vai estar lá, a espiritualidade, ela vai te guiando para algumas outras coisas. Então, em todo evento, eu e a Lu, a gente já está até acostumada, surpresas surgem. Pra gente, a gente fica assim, ó, você viu aquilo? O que é aquilo? Não sei o quê. Meu Deus, nesse último de Campinas que a gente fez, eram 50 pessoas. Não teve online, foi tudo presencial. E o pessoal pede muito para o online, né? Porque tem gente que não tem condição de chegar no local e quer muito participar. Por isso que a gente decidiu ontem fazer isso. Só, Paula, pegando aqui, o pessoal está dizendo que clica lá e diz que já está esgotado. Não sei se... Esgotado? Deixa eu ver, peraí. Será que eu pus o link errado? No link que eu coloquei ou no teu? Acho que no meu. No teu? De repente você coloca aqui o outro link para eles testarem. Porque... O online, né? Uhum. Vamos lá no online. Nesse último, gente, vocês não têm noção do que aconteceu comigo. Eu tremia, porque eu faço uma conexão crística sempre, para as pessoas poderem vivenciar aquilo que eu vivenciei um dia, que eu conto para vocês, que é aquela minha experiência com Jesus. Então, cada evento é diferente. Com certeza, os mentores sabem mais do que eu a necessidade de cada público. Dessa última vez em Campinas, eu tremia o corpo inteiro. Eu nunca vi isso. Eu não incorporo. Mas eu tremia, gente. Mas é que eu não sei quem já sentiu isso. Mas o meu corpo inteiro, não era de frio, não era de nada. Tremia todos os músculos, toda. A minha sensação é que eu ia cair, ia convulsionar, sei lá o que ia acontecer comigo. Que a Luciane notou, ela estava aplicando o reiki, ela veio segurar na minha mão. Foi uma coisa assim que eu nunca vivenciei aquilo. Então, cada um desses encontros é um aprendizado para mim, entendeu? Olha como a espiritualidade, os nossos mentores trabalham. Aquilo que é o teu propósito de vida na Terra, não vai só ajudar pessoas, vai ajudar você primeiro. Tudo que eu falo, primeiro é para mim. Impressionante. Primeiro vem para mim. Exatamente. Então, não tem outro caminho. Não tem. Eu vou pegar aqui. Enquanto você vai falando, eu vou pegando aqui o link e já coloco aí. O pessoal está dizendo que ele aparece como encerrado. O que acontece? Deixa eu pegar aqui que tinha umas perguntas, né? Que...
Deixa eu só ver aqui. Bom, os mentores, tá? Tem muitas perguntas assim, se... Vamos ver. Gostaria de saber se os mentores podem ser qualquer ser que passou por nossas vidas passadas. Podem também. Não necessariamente. Porque, assim, a gente tem que entender mentores, tem que entender seres como nós mesmos. Quando a gente fala espiritualidade, somos nós. Então, em algum momento, você já esteve mentorando alguém também dentro daquilo que você tinha de conhecimento. Eu vou dar um exemplo, eu não sei se a Kelly ainda está aqui, eu vi que antes ela estava aqui. E ontem a Kelly me mandou uma mensagem onde ela trazia uma informação sobre um ser que hoje se faz presente na nossa egrégora, só para dar esse exemplo, se faz presente na nossa egrégora, ou seja, está mentorando os nossos trabalhos, aonde uma outra pessoa que ela atendeu trouxe a informação que esse ser que hoje faz essa mentoria esteve encarnada aqui, eu não me recordo, algumas encarnações para trás, e fazia parte da família dessa pessoa, que ela logo reconheceu isso, por isso que ela se conectou aqui com o canal, assistiu os vídeos nossos aqui, e ela não entendia por que ela formava essa conexão, por que ela sentia essa sintonia. Depois ela entendeu e saiu isso, tá? Ou seja, a Kelly, antes eu vi que a Kelly estava aqui, não sei se ela está aqui para confirmar essa história. Então, assim, isso vai alternando, vai alternando. Os mestres ascensionados, tá, que são hoje mestres de si mesmos, eles fazem o mesmo movimento que a gente. Fizeram o mesmo caminho que a gente. Para hoje estarem lá ocupando dentro das escalas de hierarquia postos, vamos chamar assim, porque lá em níveis mais elevados não é assim que se chama, tá? Mas para o nosso entendimento, postos mais elevados no sentido de orientação das pessoas, no sentido de auxílio a todos nós que estamos buscando o mesmo caminho que eles percorreram, que é de ser mestres de nós mesmos, subir essa uma oitava na consciência, ter um entendimento, saber um pouco mais de quem nós somos, usar a consciência alargada, sair do véu. É isso. Então, dentro dessas equipes de mentores, estão enviando seres que eles são capazes de te auxiliar nessas movimentações. É isso. Então, vão ter seres que você já conviveu, tá? Que você já conviveu? Sim, vão ter. Vão ter seres que já estiveram encarnados aqui? Vão ter. Vão ter seres extraterrestres que nunca estiveram encarnados aqui? Pode ter. Podem ser seres que estão no plano astral e vieram, como a gente até diz, para um trabalho específico, uma missão específica. Lembra, a gente já fez lives explicando sobre os walk-ins, explicando sobre outros assuntos também. Então, os mentores, é dessa forma que eles trabalham. E o intuito da gente fazer essa live hoje era exatamente a gente pegar e trazer esses entendimentos, essas reflexões, que não são seres que estão a serviço da gente, como a gente muitas vezes entende, eles estão, sim, à disposição para auxiliar, tá? Mas não, às vezes, como a gente tem o meu mentor, o ser que está ali para o meu servir, né? Não é assim. Muitas vezes um mentor ele está auxiliando muitas pessoas, tá? Inclusive existem seres intermediários, às vezes, entre esses mentores. Tá? Vou dar um exemplo. Às vezes você fez uma oração, tá? Sei lá, para Jesus, para ele tem essa capacidade de ser onipresente, mas existem seres que estão conectados nessa egrégora que também são intermediários do mensageiro. Lembra aquela coisa que sempre dizia? O importante não é o mensageiro, mas sim a mensagem. Tá? Todos nós que estamos aqui, muitas vezes trazemos mensagens, estamos sendo usados, fazendo serviços também, e
E muitas vezes a gente quer ter esse entendimento, tá, mas quem que está passando a mensagem? Qual que é o nome dele? Como que é? E aí entra esse entendimento. O mais importante não é o Isso é ego, mensageiro, né? E sim a mensagem. Então, assim, vou fechar isso dizendo uma outra coisa também. A maioria dos seres que começam a trabalhar aqui comigo, eles estão há tempo realizando esse trabalho comigo, até que eu consigo perceber que eles estão aqui. E, em algumas vezes, eu consigo perceber... em algumas vezes eu consigo perceber com auxílio das outras pessoas também. Então, não é dessa forma como todo mundo acha, né? A gente sempre tem uma, vamos dizer, que eu sempre brinco, né? Na espiritualidade não está aí para ser, vamos dizer, um canal de fofoca, para já fofocar uma informação, que você vai ter uma mentora que vai estar se aproximando. Essa aproximação, contando esse caso exatamente dessa coisa do DNA que eu estava falando antes, essa aproximação, ela precisou, inclusive, de uma adaptação energética, que eu nem sabia que essa mentora estava se aproximando, e que muitos processos aconteceram comigo, de mudança. Antes o pessoal comentou, algumas mudanças, às vezes, na alimentação, em gostos, em hábitos, em coisas que precisa ter vamos dizer, uma movimentação em algumas coisas, para que haja essa conexão, para que ela realmente possa ser efetiva. Então, o intuito é esse, para a gente perceber a atuação deles é amorosa, independente da gente saber o nome, da gente perceber quem está ali. Quanto tempo eu passei fazendo apometria, onde eu até visualizava alguns órgãos, algumas coisas que estavam mexendo ali, sem ver o ser. Eu até algumas pessoas perguntam, mas como é que é esse ser? Eu não consigo ver, eu vejo tipo, de outro plano, como se fosse... como se fosse eu vendo eles mexerem no próprio corpo da pessoa, para depois ver que eram sirianos, geneticistas que estavam ali participando. Então é assim, pessoal. Tá? Fofoqueiros do astral é brabo, né? O pessoal comentou. Mas detalhe, é mais ou menos... Eu vou, antes da gente finalizar, eu vou contar uma historinha aqui para vocês, que foi uma pergunta que eu vi que subiu aqui já faz um tempo. Um grande mentor meu, tá? Não vou citar nomes. Quem souber seguir ele vai saber que é, mas eu não vou citar nomes. Ele contou, até numa live isso daí, que um dos mentores dele, isso é a resposta de uma pergunta, chegou para ele e falou assim, ó, ou você para de fazer tal atitude que ele estava fazendo, que não estava agradando os mentores, ele estava indo para uma outra área que não era dele, que nem eu. Vou dar o exemplo de Paula, tá? Todo mundo está falando de política. Eu não posso falar. Eu fui proibida desde o começo. Você não abre a sua boca, você não fala, você... Acabou. Obedeci. Tá? Ok. Não tô falando que esse é o caso dele, não. Tô dando exemplo meu. Só que ele foi para uma outra área que não era a área dele. E aí o mentor veio, porque ele tem evidência, né? Virou para ele e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, a gente não tá te achando mais. Ou você para, ou já tem uma outra pessoa para fazer esse trabalho. É assim. Acabou. Ou você para, ou eu vou pôr uma outra pessoa no seu lugar. Porque eles não vão deixar de cumprir o propósito deles, porque você tá aí viajando, buscando falar de alguma coisa que tá dando visualização, porque isso é teu ego, não é o propósito. E o teu propósito tá ligado com o propósito deles, porque eles também estão evoluindo. Então, assim, eles não vão perder tempo com mimimi humano, que quer seguidor, que quer like, que quer não sei o quê, que quer não sei o que lá. Eles não vão perder tempo com isso, entendeu? Então, a gente tem que estar vigilante, né, Henrique? 100% do tempo. Por quê? Porque, às vezes, o ego tá tão grande que tá maior que a fé. E aí, o que acontece? Obsessores se fazem de mentores e começa a te mandar para um outro lado, alimentando o teu ego com seguidor, com visualização, com dinheiro. E aí você se corrompe.
Por isso é importante você estar conectado 24 horas por dia. É difícil? Muito. Não vou mentir para vocês, é óbvio. Sabe qual era um exemplo que eu dava para isso? Eu usava bastante nos cursos que a gente dava, que era assim. Esse negócio de como é em cima e embaixo, é tudo muito, muito parecido. É muito limiar, assim, essa diferença que é na sutileza da dimensão. Imagine, tá? Eu falava isso para o pessoal no curso, principalmente no de apometria. Imagine que eu estou aqui conversando com a Paula, tá? Ou conversando com qualquer um de vocês. E vocês estão aqui, se estão aqui assistindo, é porque gostam ou porque interessam por esse assunto, assim como a Paula está aqui porque ela ressoa e gosta de trocar as informações comigo. Mas daqui a pouco eu começo a falar coisas desagradáveis para a Paula. Eu começo a mudar de assunto, ou com vocês mesmos. E vocês saem do vídeo, vocês não querem mais me assistir, a Paula não quer mais falar comigo, porque aquilo que eu estou falando, tá? Começa a xingar, começa a ser agressivo, qualquer coisa, tá? Não importa. Foge do interesse, não é mais do interesse da Paula estar conversando comigo. Como é que vocês acham que é isso lá em cima? É da mesma forma. Não vão ocupar o tempo com coisas que não são do interesse. O que não quer dizer que eles deixam de ser amorosos com você. Não é isso. Eles apenas se afastam. Só que aí entra isso que a Paula estava falando. Brechas. Abrem brechas para outros se aproximarem. E muitas vezes você não vai nem perceber, porque você acha que eles continuam. Por isso que até, viu como tudo se conecta, que a gente estava falando lá no início. Aquela coisa de estarem a serviço de você. Então você acha assim, tem sempre alguém ali a serviço. E eles fazem um trabalho de enganação muito grande. E aí que está o perigo. Então, vale muito essa pergunta. Como que você gostaria de ser tratado, recebido, sobre o que você gostaria de que conversassem com você, dando exemplos, que energias conectassem com você? É assim. Perceba isso. Assim você se conecta com os seus mentores. É assim. E, No ó, mas momento que você mudou, imagina a Paula, para não pegar eu de exemplo, imagina que a Paula mudou total. A Paula aparece ali, vamos dizer assim, pirou o cabeção, começou a falar. meu Deus, ninguém me aguenta. Mudou, entendeu? Não vão ser os mesmos seres que vão estar ali com ela. Sim. E isso fica muito claro, inclusive, em seres que estão trabalhando, os trabalhadores da luz, principalmente quem se expõe nas redes, tudo mais. Mudou drasticamente algumas coisas. Pode saber que tem algumas coisas ali acontecendo nesse sentido do que a gente estava falando. E eu acho que as pessoas sentem isso, mas às vezes não conseguem identificar o que é, não sabe o que é, mas elas sentem, né? E isso, gente, não a gente tem que sair um pouco dessa egrégora do bem e do mal, né? Porque a gente tem essa dualidade, não adianta. Eu digo a gente porque eu também tenho. Nossa, virou do mal, nossa, virou do bem. São escolhas. Só que a gente não pode esquecer, a gente tem que lembrar disso 24 horas por dia. Nós viemos para a Terra com um propósito. Eu sei, porque Jesus me falou, numa experiência que eu tive com ele, quem não assistiu, depois assiste, que eu trabalharia com ele e que o meu propósito era levar a mensagem dele para o maior número de pessoas que eu pudesse. Só que na época que ele me falou isso, eu não entendi nada. Falei, como? Mas isso? Desesperada. Como que eu vou fazer isso? Eu vou virar pastora? O que é? Ele falou, eu vou te direcionar, calma, não vai te faltar nada, porque qual que é o meu desespero como humana? Meu Deus, eu vou morrer de fome. Eu trabalhava no mundo corporativo, como assim? Então eu não posso esquecer do meu propósito, eu tenho que prestar atenção nos caminhos que eu vou escolher. Porque quem não tem propósito, gente, aceita qualquer proposta. Vou repetir.
Quem não tem propósito aceita qualquer proposta. Não é isso, meu irmão? Isso responde muitas vezes quando às vezes a gente é abordado, por que você não fala sobre determinado assunto? A gente diz, não posso, foge do propósito, não é isso que eles se aproximam aqui para a gente estar abordando. Não quer dizer, inclusive eu falava, não quer dizer que a gente não entenda desses assuntos, mas são assuntos que não competem ao propósito que foi colocado, a egrégora, o canal, o servir e tudo mais. Não, é esse. Então, é aquilo que a gente até comentava em algumas lives. Para esses tipos de assunto, nós somos observadores. Nós não estamos defasados, não estamos por fora, mas não é o que há para a gente vir aqui abordar. Então, eu acho que a gente pode fechar esta live com esse aprendizado que você deixou aqui por último. Quem não tem propósito, aceita qualquer proposta. A gente tem que estar orando, vigiando, para nos mantermos sempre no nosso caminho. Até eu comentei uma vez, Paulo, eu disse, se em algum momento eu estiver indo para algum desses caminhos, eu rezo para isso. Eu rezo. Me tirem daqui, pelo amor de Deus. Me tirem. Fechem, façam o meu canal cair, façam o que for necessário. Eu falei para me deixar muda. Para me deixar muda. Porque a gente sabe o preço que tem desviar uma alma. Então, gratidão, Paula, por ter aceitado o convite, vir aqui dividir com a gente. Se você puder depois ver esses links, a gente coloca lá nos comentários do vídeo que vai virar vídeo, para... Já está ativado, tá? O link já está normal. Já arrumei lá. Tá. Vocês podem clicar direitinho. Se quiser fazer um teste aí, já está normal, tá bom? Acabei de clicar aqui. Tá normal. Então, gratidão, Paula. Gratidão a todos que nos assistem, como eu sempre digo assim, nos aguentam, estão aqui com a gente. E vamos juntos. Então, deixar com você também, colocar aqui seu final. Gratidão é sempre um aprendizado, como eu disse, vir aqui. Eu aprendo muito com o Henrique, eu aprendo muito com as perguntas que vocês fazem, com os questionamentos, com as experiências que vocês colocam aí no chat. Às vezes eu fico com cara de doida aqui, porque eu fico lendo o que vocês estão escrevendo. E, de fato, né, essa médium que falou sobre o público aqui do Henrique, realmente a gente percebe que são pessoas que têm um nível de consciência diferenciado. Que são pessoas que realmente querem uma expansão, que tem um propósito ou que está buscando se conectar com o propósito, muito parecido com a Quantic Expert, né? Eu acho que a gente faz parte de um mesmo projeto, eu e o Henrique, a Quantic Expert, a egrégora do Henrique, junto também com todo esse trabalho lindo que ele faz com a Kátia, que vai estar lá no dia 25 com a gente também, maravilhosa. Eu acho que a gente faz parte da mesma nave, do mesmo projeto, do mesmo comando, porque sempre é um aprendizado cada conversa que a gente tem. Então, convido vocês a estarem com a gente nesse dia 25. Eu já estou mega ansiosa, preparando tudo, já está tudo pronto, para estar com vocês no presencial ou no online, ao vivo, né? Que já também vai ser muito emocionante. Eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas, mais uma vez, em nossas vidas. E que esse encontro ele já foi marcado muito antes da gente se conhecer aqui na Terra. Antes da gente vir para cá, a gente já tinha esse encontro no dia 25 de março marcado. O que vai acontecer de fato, só quem estiver lá com a gente que vai saber. O link já está funcionando, tá aí. A gente vai colocar nos Instagrams, nos grupos. E aí convida quem você quiser, dá de presente. Esses ambientes realmente marca a vida de cada um de nós, e esse é o objetivo. Agradeço demais a presença, e quem quiser ir lá para a Quantic Expert agora, tá rolando a live da terapia plasmática, onde eles estão trabalhando com alívio de dores. Você tem dores físicas, mentais, emocionais, espirituais, hoje eles vão trabalhar com isso junto com a musicoterapia. Muito interessante esse trabalho, corre lá e confere, e se inscreve no nosso evento do dia 25. Gratidão! Gratidão, beijos. Até mais, pessoal. Até!